Bem-vindo, Carlito, tudo bem? Tudo ótimo, Dri, tudo ótimo, Rovai. Triste só por essas notícias, né, que o governador carioca de São Paulo tem promovido, né? Parece que é um estigma da extrema-direita em todos os lugares do mundo, é separar as populações carentes do resto do povo e dificultar o acesso à educação, né? Você está vendo que as propostas, inclusive, do Javier Milei lá na Argentina é mais ou menos isso também, né? Acabar com a educação obrigatória, desmontar praticamente o governo, enfim. E é um estado tão rico como o estado de São Paulo, né? A gente esperava que as pessoas tivessem, no mínimo, um pouco mais de noção na hora de votar, né? Já que a gente tem tido, inclusive, ultimamente, tanta discussão e briga por essa questão de norte, nordeste, sul e sudeste aí, né? Engembrado aí pelo governador de Minas Gerais, o governador do sul também do país, do Rio Grande do Sul, perdão, o, como é que é o nome dele, Roberto, que eu até me esqueci agora, o Eduardo Leite. Eduardo Leite, exatamente. Então, assim, o básico é saber votar, gente. É o básico. Isso deveria ser café com leite, né? A gente saber votar. Porque a política é tudo, né? Então, quando você vota errado, você arca com as consequências. A gente está vendo o caso do Bolsonaro, que é um caso mais emblemático a nível nacional. Mas a gente tem outros casos a nível local, com Câmara de Vereadores muito ruins, com prefeituras muito ruins. No caso de São Paulo, com a Assembleia Legislativa também lotada de reaça, e o governador do estado que abre a boca para dizer que a ação que aconteceu na Baixada Santista ali, no Guarujá, foi bem sucedida, né? Uma ação que você tem vários mortos não é bem sucedida, independente de que lado sejam os mortos, né? E ainda mais com as denúncias que a gente teve aí envolvendo as forças policiais de São Paulo. Tem aqui um superchat do Gilberto Provinel. Na primeira metade do século XX, os retirantes do interior do Ceará eram proibidos de entrar em Fortaleza. Voltamos a isso? Pois é, e tem aqui uma pergunta, mas o que fazer? Um internauta aqui. E o que não fazer é justamente isso, é retirar essa população, a jogar num lugar isolados, como campos de concentração. E isso é uma política higienista. Aqui, para quem está perguntando, e tem muitas outras, né, formas aí de combater aí o problema, e tem gente aqui dizendo, Boulos vai ter aí muito trabalho, porque São Paulo, de fato, está uma cidade, né, Rubai, a gente teve no final de semana muitas pessoas na rua, muitas pessoas, né, Cracolândia crescendo, são vários problemas, mas não é nem da prefeitura, isso é do governo aí. O Rovai teve aqui, eu não sei se Dri teve acompanhando o Rovai, nas visitas aqui no Nordeste recente. E eu lembro que a primeira ida que eu tive a São Paulo, Dri e Rovai, eu voltei, inclusive até gravei um vídeo na época sobre isso, gravei stories no Instagram, dizendo que o que me chocou em São Paulo foi a quantidade de gente na rua. Porque acredito que vocês que já visitaram aqui o Nordeste, vocês veem que aqui também tem população em situação de rua. Mas é diferente, porque aqui a gente dá um jeito de acolher, levar para uma casa de acolhimento, enfim, a gente dá um jeito de ressocializar essas pessoas de uma maneira ou de outra. E aí em São Paulo, parece que os governantes, né, seja eles municipais ou estaduais, vão deixando se amontoar, e vira quase que elementos da paisagem urbana de São Paulo. Eles não se preocupam, parece, mais com isso. Desumaniza, né? E, assim, enquanto isso, o caixa da Prefeitura de São Paulo, o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, esteve aqui na semana passada, está com 36 bilhões parados no caixa. Tipo, São Paulo virou banco, né? E as pessoas na rua, né, sem ter assistência, precisa ter assistência social, teto. A Anne Cristina aqui dando uma sugestão. Milhões de imóveis fechados no centro de São Paulo que poderiam ser transformados em teto, né, em albergues ali no centro, coisas, né, que pudessem abrigar. Trouxe esses números, inclusive, em 2020, Dri. 40 mil imóveis abandonados ali no centro de São Paulo, que já preenchem os requisitos legais para cumprir o que estabelece o Estatuto das Cidades, que seria ali a desapropriação urbana. E para quem vai dizer que vai tomar a casa dessas pessoas aí do centro, a gente está falando de gente que se enquadra no que estabelece o Estatuto da Cidade de 2001, ou seja, gente que deve IPTU e não paga, gente que deve vários tributos municipais ou outros tributos que não paga, e que, inclusive, esses imóveis, após passar por esse período, podem ser destinados à moradia popular, porque, como o Boulos trouxe em 2020, são 40 mil
imóveis abandonados no centro de São Paulo e 25 mil famílias em situação de rua. Então você teria como resolver esse problema, porque você tem mais residência, né, mais moradias sobrando do que famílias em situação de rua. Era fácil de resolver se tivesse o interesse. Eu até cobrei em 2020, a época, ao candidato a prefeito, né, o Márcio França, porque uma das soluções que ele trouxe na época para poder resolver o problema da falta de moradia em São Paulo era promover mutirões e construções em regiões distantes de São Paulo, né, em específico na região metropolitana. E isso é ruim do mesmo jeito para a população carente, porque vai continuar muito distante dos grandes centros. Quem trabalha, por exemplo, no centro, vai continuar tendo problema, porque muita gente acha que tem pessoas que estão em situação de rua porque não tem emprego, e tem gente até que tem emprego, mas às vezes fica em situação de rua durante a semana, volta para casa no final de semana porque é muito distante, ou que fica em situação de rua porque não consegue pagar um aluguel, porque o valor é muito caro. E aí ele trouxe alguns questionamentos, dizendo que, na época, né, que não seria o ideal buscar ali o envolvimento de movimentos sociais, e eu trouxe para ele que, na verdade, essa não era a saída correta, né, porque a gente teve em São Paulo, durante o governo Haddad, um envolvimento de movimentos sociais ali para ajudar nessa questão de combate ali ao déficit habitacional na capital. E quando o Haddad saiu, entrou lá o prefeito da Guti, né, o prefeito João Dória, e a partir daquele momento ali, tudo era acelera São Paulo, decola, isso e aquilo. Você também foi um aumento da população em situação de rua entre 2016 e 2019, que, se não me falha a memória, em 60%. E aí eu falei para ele, Márcio, se com os movimentos sociais dentro da Secretaria de Habitação não resolveu, imagina assim um movimento social lá. Não conseguiu resolver esse problema em 3, 4 anos, imagina assim lá. Então eu acho que a gente precisa entender também um pouco mais sobre isso, promover mais aquele programa, Rovai, de base que a gente tinha antigamente. Meu pai estava lembrando antes do orçamento participativo, né? Eu era muito pequenininho nessa época, mas eu lembro que a gente participava, né, de assembleias ali nos bairros para alguns municípios fazer o orçamento participativo, e aí tinha votação para saber quanto ia para a educação, quanto ia para a saúde. Então, acho que a gente precisa voltar a essa base de discutir de novo ali, formar conselhos municipais. No caso de São Paulo, que é uma capital grande, já tem as subprefeituras que já fazem, de certo modo, esse trabalho, mas as pessoas cobrarem. Porque a gente tem eu voltei a ler recentemente, porque eu estou publicando um curso novo chamado Descomplicando a Política, que é até o homônimo do meu novo livro. E eu voltei a ler Maquiavel, né? E aí eu lembrei lá o que é que o Maquiavel fala e o que os filósofos gregos falavam da política. Os filósofos gregos falavam que a política era algo ali idealista demais, né? Que na política você encontraria o caminho para a justiça, para a ética, para a felicidade humana. E aí o Maquiavel vinha e falava nada disso. A política, ela é o que é. E o político, às vezes, inclusive, vai ser imoral, amoral. Ele vai fazer o que é preciso para chegar ao poder e se manter no poder. E o povo vai ser utilizado pelo político ou pelo sistema, casualmente, para poder que ele se mantenha no poder. Por isso que o Tarcísio não quer que as pessoas sejam educadas. Por isso que a extrema-direita não quer que as pessoas tenham acesso à educação. Porque no nosso campo, Rovai, a gente cobra os nossos líderes. E eles entendem que a gente tem o direito de cobrar. Na extrema-direita, quando você cobra alguém, você é calado. Você é excluído, você é atacado, você é tido como traidor. Quantas vezes o Sérgio Moro virou comunista e desvirou, como a gente diz aqui no Nordeste, comunista, por exemplo? Agora a Jovem Pan, né, que acabou de virar comunista 2 vezes, né, nesses últimos meses. O primeiro por defender ali o Flávio Dino algumas semanas atrás, e agora na segunda-feira, foi segunda ou foi sexta, pelo Paulo Matias ali, dá uma resposta clara no rosto ali da Antônia Fontinelli sobre os presentes que o Lula teria recebido, e lembrando que até 2016 não se tinha um consenso do TCU do que poderia se ficar ou não. Só em 2016 que o TCU deixou claro, olha, isso aqui não pode, presentes de valores muito elevados não podem ficar, só presentes com valores muito baixos e personalíssimos. Por exemplo, uma camisa de time de futebol pode? Pode. Uma caneta Bic pode? Pode. Mas uma caneta da Chopar banhada a ouro pode? Essa não pode. Um relógio 68 mil. Felipe, pode? Também não pode. Um Rolex de ouro branco cravejado de diamantes? Também não pode. Entendeu? Outro kit ali de relógio da Chopar, cravejado também de ouro, de diamante, de ouro rosé, pode? Também não pode.
E aí o Lula, inclusive, quando o TCU notificou o Lula e notificou a Dilma, eles devolveram os presentes. O Lula, inclusive, teve de pagar cerca de 100 mil reais, se não me falha a memória, Rovai, de presente. Ele pagou o DAF, que ficaram faltando 11 presentes. E o da Dilma ficou faltando alguns também. O dela, se não me engano, ou deu 4 ou deu 11 mil reais também. Ou seja, olha a diferença. Então, eles não têm o que falar. Eles não têm. Então, eles não querem que a gente tenha educação. Então, essas pessoas aí, eles seguem o mantra do Maquiavel na íntegra ali, ó. Quando você lê O Príncipe ali, eu acredito que você já deve ter lido, tem um trecho que ele fala o seguinte, Rovai, o príncipe, né, não necessariamente precisa ter todas as características que ele vai sugerir, mas precisa aparentar ter integridade, humanidade, sinceridade, honestidade e religiosidade. Para Maquiavel, esses são 5 fatores determinantes que um líder, que um governante ou que o príncipe, como ele trazia no livro dele lá, deveria ter. E aí você lembra, Rovai, a sinceridade do sou homofóbico com muito orgulho, eu sonego tudo. Ou então aquelas fotinhas levantando a Bíblia na mão, ou então dizendo que chora no banheiro, ou postando aquelas fotos ali com internado no hospital com sonda no nariz para mostrar humanidade, né, que ele é frágil, ele é humilde. Então, o Bolsonaro não pensaria nisso, viu, gente? Isso é óbvio. Ele não teria a capacidade de ler Maquiavel, porque eu tenho sérias dúvidas que o Bolsonaro saiba ler vídeos pronunciamentos que ele fazia ali, né, em rede pública, quando ele tinha de ler um teleprompter. Mas quem montou a estratégia política do Bolsonaro leu Maquiavel. E é um fato. E foi na veia. Foi na veia. E você imaginar que o Maquiavel escreveu O Príncipe, entre outros motivos, para reaver um cargo público que ele tinha perdido, né? Então ele escreve... acusado de conspiração e de um crime que ele não tinha cometido, inclusive. Ele escreve falando assim, não, ó, eu manjo de política, vou mostrar para vocês aqui. E manja mesmo, viu, Rovai? Porque a obra póstuma, né, para quem não sabe, Maquiavel morreu em 1527, o livro foi publicado em 1532, e a gente está em 2023, e o livro dele ainda é atual. Ah, sem dúvida. E quando que sai seu livro? Esse livro, Dri, eu acabei de assinar o contrato com a editora da companheira do Henri Bugalho, né, a Caroline Arcani. Ela criou agora um selo novo chamado Raiz, onde ela vai publicar só materiais relacionados à política, conteúdos mais voltados para a parte do desenvolvimento de conteúdo científico, né, digamos assim. E ela focava mais em conteúdos literários para infantil no selo dela normal. E aí a gente deve publicar, acredito que até novembro ou dezembro, mas o curso já está disponível, algumas aulas lá no canal Historiador, para membros do canal e para apoiadores. Inclusive já saiu a primeira aula sobre Sócrates, a gente explicando ali o que era a política ali na visão do Sócrates, né? Seria tão lindo se o mundo fosse como Sócrates, Platão e Aristóteles imaginaram que fosse a política. Todo mundo aqui ia estar feliz hoje. Muito legal, ansiosa aí para então, assistir às aulas e ler o livro do Carlito. E olha só, queria trazer uma notícia que sempre me lembro quando eu leio as notícias desses escândalos das joias, que é essa notícia de 2003, da Marisa abrindo mão das joias recebidas nos Emirados Árabes pela rainha Fátima. A mão da Michelle coçou agora aí. Só aí você lê o título dessa matéria, Adri. Não é? Olha só, gente, eles que ficam aí, por Bolsonaro, né, que agora, para meio a todos esses escândalos, né, das joias e agora das movimentações milionárias dos seus ex-ajudantes de ordem, aí a gente é bom lembrar aí, né, a dona Marisa, em 2003, devolvendo presentes, joias que ganhou de presente da princesa, da rainha, né, rainha Fátima, dos Emirados Árabes, sempre bom lembrar. E eu queria te perguntar, Carlito, a gente teve todo esse escândalo das joias, não param de aparecer provas aí, né, recibos, vídeos, fotos com reflexo, né, general, mas hoje a gente traz aqui no destaque do programa a movimentação milionária. Os ex-assessores do Bolsonaro chegaram a movimentar quase 3 milhões e só o Mauro Cid movimentou quase 7 milhões
de janeiro de 2022 a maio de 2023. 7 milhões na conta bancária do Mauro Cid, e o COAF já vê indícios aí de lavagem de dinheiro. Como você vê, mais isso acabou por Bolsonaro mesmo, Carlito? Vai chegar à prisão do Bolsonaro? Vai chegar, inclusive, né, assim como acontece na evolução tradicional da vida, o Bolsonaro evoluiu a rachadinha para um rachadão, né? Ele levou o modelo da rachadinha ali do Rio de Janeiro para algo internacional, né? A rachadinha a nível internacional aí, envolvendo inclusive outros países. A gente está vendo que o governo dos Estados Unidos vai ajudar a investigar o que aconteceu. Muita gente até me perguntou, Dri, se o FBI pode prender o Bolsonaro. Não pode, porque o Brasil não extradita os seus cidadãos. Então, se vocês verem em algum lugar que o FBI vai prender o Bolsonaro, que o Bolsonaro vai ser preso pelo FBI, essa sorte a gente não vai ter. Ele não será preso pelo FBI, porque o Brasil não extradita os seus cidadãos, né? Então, por esse motivo, ele não será preso pelos Estados Unidos. Mas aqui o cerco está fechado, Dri. A questão... Mas ele não pode ser preso pelos Estados Unidos, Carlito, mas os Estados Unidos podem colaborar nas investigações. Colaborar, com certeza. Colaborar, como fizeram na época da Lava Jato. Então, pode enviar documentos que corroborem e ampliem as investigações no Brasil. E eu tenho para mim aqui, Carlito, que o dinheiro dele está uma parte no Emirados Árabes e outra nos Estados Unidos. Emirados Árabes, Arábia Saudita, né? E eles iam muito para esses lugares. Eles iam muito para esses lugares. Eu vou te dizer qual que é a minha tese, porque tem muita gente, eu não estou conseguindo abrir aqui, Dri, mas se você conseguir, você digita aí que a gente teve um problema de energia aqui, né? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Teve consegui, eu vou compartilhar na tela que eu vou dizer para você, Rovai, como é que esse dinheiro voltou para o Brasil e como é que esse dinheiro está escondido. Eu compartilhei a tela aí, vou explicar isso aqui para vocês, porque eu sou TDAH, né? E uma das coisas que o TDAH tem é memória fotográfica e hiperfoco. E eu lembrei disso aí, ó, no dia 31 de dezembro de 2022, alterou-se a lei de câmbio no Brasil, que antes o indivíduo, para poder sair do Brasil com dinheiro, ele só poderia levar até 10 mil reais sem a obrigação de declarar quanto ele estava levando. Só que em 2021 foi aprovado a Lei 14.286 de 2021, que é a nova Lei de Câmbio e Capitais Internacionais. Que olha o que aconteceu, Rovai. Você passou a poder deixar de sair com apenas 10 mil reais sem a obrigação de declarar esse dinheiro e passou a poder sair com 10 mil dólares. Ou seja, você passou a deixar de sair com 10 mil para poder sair com 50 mil. Aí a gente vai contar quantas viagens... Dinheiro vivo, né? Dinheiro vivo, exatamente. Quantas viagens o Mauro Cid fez para os Estados Unidos durante o período que o Bolsonaro estava lá, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, até onde a gente sabe, o Eduardo Bolsonaro foi lá 4 vezes com a esposa. O Frederico Assef foi e voltou. O Mauro Cid foi pelo menos 2 ou 3 vezes também, onde se tem informação. Fora os outros indivíduos que estavam na comitiva e voltaram com o Bolsonaro. O Bolsonaro levou uma comitiva gigantesca para os Estados Unidos e todos puderam ter voltado de lá com 10 mil dólares, alegando que saíram com estes 10 mil dólares sem declarar. Por que acharam na casa do Mauro Cid 35 mil dólares em dinheiro? E não tem vestígios desse dinheiro ter entrado no Brasil de forma declarada. Eu acredito que esse dinheiro voltou para o Brasil através de mulas, digamos assim, de dólares. Vamos dar um exemplo. No dia 14 de março, a Michelle Bolsonaro viajou para os Estados Unidos com o bibelô dela, né? Com o chihuahuazinho dela, que ela chama de Agostinho Fernandes, né? E o que é que o Agostinho Fernandes foi fazer lá? Que muita gente questionou. O que é que esse rapaz vai fazer com a Michelle? Se tudo bem que ele é o maquiador dela, mas ela não é mais a primeira dama. Quem é que vai bancar esse rapaz? Não, mas eles são amigos. Sim, mas tem que pagar a passagem para ir, a passagem para voltar. E aí vamos fazer o cálculo rápido, Rovai. A primeira-dama poderia ir e voltar com 10 mil. Ele poderia ir e voltar com mais 10 mil. Já daria 100 mil. Digamos que tinham gastado ali 6 mil para levar ele. Ainda saíram no lucro. Então, assim, para mim, no mínimo, uns 3 ou 4 milhões voltou neste esquema de idas
e vindas. Fora o que voltou também, porque a gente precisa lembrar que algumas coisas foram vendidas, né, ainda durante o período que o Bolsonaro estava no governo. Então, algumas coisas voltaram no avião presidencial, fizeram o famoso contrabando. E aí, sabe o que eu começo a me perguntar hoje, Rovai? Será realmente que o Bolsonaro e o Mauro Cid não sabiam daqueles 30 quilos de cocaína no avião? Será realmente a gente pode hoje ter esta certeza? Eu fiz um Twitter que babou de audiência, inclusive, Carlito. Teve lá, sei lá quantas mil compartilhamentos, e até vou procurar aqui para não falar besteira, mas o meu Twitter era assim, ó. Depois de tudo que você está sabendo no escândalo do Joialão, você não fica se perguntando, 2 pontos, e aquele avião da FAB com cocaína? Né? 46.700 impressões, quase 50 mil impressões, 4.760 engajamentos. Quer dizer, as pessoas estão se perguntando, né? E a gente precisa começar a chamar esse escândalo por ão. Agora o Luca está no an e ão, ele está estudando. E a mídia brasileira estudou muito tempo, o an e o ão. Era mensalão, petrolão, rachadinha, joialão. Ou rachadão, como a gente trouxe aqui, rachadão. Né? Porra de rachadinha, esquema monstruoso. Não é rachadinha, né? Parece que é uma coisa E menor. outro ponto também, que eu não sei se a Adri já reparou, o Rovai também, o site do Augustin é um site totalmente nonsense, assim. Você entra no site dele, o site lá de maquiagem dele, você vê que não é um site profissional para um fornecedor de produtos profissionais. Por exemplo, no topo do site as fontes não são padronizadas. Se você conseguir até acessar, você coloca aí, Adri, por gentileza. E os produtos da Michelle Bolsonaro estão com alguns com mais de 60% de desconto e tá, compre 3 e pague 1. Ou seja, tem um esquema melhor para lavar dinheiro, supostamente, do que esse também, porque o dinheiro entra sujo e sai limpo, através da venda. O banner do site não é de alta qualidade, ou seja, para um cara que tem um site de uma marca que ele diz que é internacional, né, como ele costuma dizer ali, então, para mim, passou por lá. Passou por outros negócios também que a gente imagina que tem por aí, mas eu acho que deveriam, inclusive eu avisei no meu vídeo sobre esse tema, olha lá, ó o layout do site, ó. Olha aqui, ó, envio internacional em letras garrafais, curso, franquia em letras garrafais. Aí você desce um pouquinho aí, Adri. A imagem, ó, não é em alta definição. Ó o banner debaixo do frete grátis, ó. Não é em alta definição. Agora entra na linha Augustin by Michelle Bolsonaro aí, essa do lado. Olha a promoção. Tá vendendo muito, tá um sucesso. Leve 3, pague 1 aí, ó. De 440 por 147. Leve 3, pague 1. Um sucesso. Caramba, meu. Então, para mim, tem de pegar esse rapazinho aí também, que ele ficou muito nervosinho, inclusive, naquele dia lá do restaurante, para poder saber o que é que aconteceu. Porque, para mim, cheira mal, né? Ele tem direito aí, claro, de provar ou não provar, mas enfim. Não parece o Cauã Raymond, não, gente, que é isso. Parece o quê? Não, gente, eu não acho. Parece o metaverso. Ele tem cara de metaverso, né? Uma pessoa que não é real, né? Ali, né? Não, é engraçado ele chamando a moça de feia, né? Ele é muito lindo, né? Ele parece tá um pouco cheio de preenchimento, né? Mas, enfim, deixa eu pegar aqui o superchat da Jamile. Poxa, levamos tanto tempo para acabar com a segregação em hospitais psiquiátricos, sem segregação, sim ao acolhimento, cuidado e amor. É isso aí, Jamile, com certeza. Acolhimento, cuidado e amor. A Fátima Nóbrega diz: o prefeito de São Paulo tem bilhões em caixa. É absurdo, o dinheiro virou banco.
pode muito bem usar o dinheiro para acolher, tratar e empregar essas pessoas. Como tinha aquele projeto do Haddad, lembra, Braços Abertos, que pegava as pessoas viciadas em crack e dava um trabalho para elas, sim, né, para colocava nos hotéis, né? Colocava é aí quando a pessoa começa a ter uma atividade, receber ela vai voltando a ter, né? Primeiro colocava num hotel daqueles que estavam desocupados, muito utilizado para prostituição. O Haddad fez todo um estudo na região do centro ali e mapeou esses hotéis, então pagava uma mensalidade e esse pessoal ia morar lá. Eles já tinham dignidade, deixavam de morar na rua. E aí passavam a trabalhar. Ganhou muitos prêmios, como a Adri falou. Exatamente. Carlito, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o Bolsonaro está sendo abandonado pelos aliados dele? Olha, aqueles que não têm culpa no cartório, que são poucos, né? Eles estão pulando fora do barco, tá? Agora, eu acho que o Valdemar, que inclusive declarou, eu até vi o material da revista Fórum, né? Que ele só abandona o Bolsonaro se tiver gravação e extrato do depósito em conta bancária. Por que o discurso do Valdemar é esse? A gente precisa lembrar que o Bolsonaro recebeu ano passado, o Dri Rovai, 84 milhões de reais em doação de campanha. Ele foi campeão de campanha, de doação de campanha. Recebeu, inclusive, se não me engano, 36 depósitos de 100 mil reais, enfim. Recebeu um monte de pagamento, fora os outros valores que superaram essa quantia. E eu acredito que este dinheiro seja dinheiro do orçamento secreto, de esquema do orçamento secreto, direcionado para empresas ali. E aí esse dinheiro ia para as empresas e o combinado era voltar para poder ajudar a financiar a campanha, e ele ia lá e passava a mão de parte do dinheiro, e esse dinheiro passava pelo partido. E eu acho, inclusive, que o Valdemar embarcou naquela história de anular as eleições do primeiro turno em 2022 por causa disso. Porque eu acho que ele ameaçou o Valdemar, dizendo o seguinte, ó, se eu cair, você vai cair, porque eu vou abrir o bico. E, inclusive, eu acho que o Valdemar está até agora aí com esse discurso de que não, até que se prove tudo, que a não ser que tenha gravação e dinheiro na conta, ele não abandona por conta disso, porque a gente vai ter notícia muito em breve, porque hoje não é notícia de que se o Bolsonaro será preso, é de quando ele será preso. A materialidade que a polícia tem já dá para provar que ele cometeu crime de obstrução de justiça, pelo menos. Porque quando ele mandou recomprar, ou o entorno dele, porque o Frederico Assef é advogado dele, quando o Frederico Assef foi lá recomprar o Rolex, já no curso da devolução dos objetos para o TCU, aquilo pode ser entendido ali como obstrução de justiça. E que ele, solto, ele pode destruir outras provas. Eu venho falando aqui, já tem umas 3 semanas que eu venho falando que a polícia tem de prender o passaporte dele, porque ele não foi preso em maio. O Xandão pediu, mas a Polícia Federal achou que não era necessário. Que ele está obstruindo a justiça, que ele solto é um perigo, ele pode evadir-se do país ou destruir provas. E essa questão, para mim, de se afastar, é só ver a internet. É só observar a internet. Até os posts dele, você vê que estão mais tímidos. Os apoiadores dele que apoiavam cegamente estão pulando um pouco do barco ali, não estão mais tão mergulhados. Você tem visto que a internet está meio que um marasmo ali. Você não consegue conectar a realidade dos fatos com o que eles faziam antes. Inclusive, eles não conseguem nem criar narrativa. Porque até a história que eles utilizavam ali de pedalinho, do Lula no sítio de Atibaia, de triplex, que caiu tudo por terra, não dá nem para discutir nesse momento, porque você tem agora um recibo de pagamento, você tem mensagens, porque na Lava Jato, Dri Rovai, se prendia os indivíduos e se obrigava eles a delatar, citando o nome de políticos que os membros da Força Tarefa da Lava Jato queriam que fossem colocados nas delações. Neste caso, não. Você pega o material apreendido com os envolvidos e lá está tudo de bandeja. Lembrando, são especialistas das Forças Armadas em estratégia. Inclusive, o Mauro Cid iria comandar a força que fica lá em Goiás, né, que é ali o fronte principal do Exército Brasileiro. E é o cara que não sabe, por exemplo, que precisa deletar o e-mail e apagar a fonte de lixeira, o arquivo da lixeira, ou que se fizer o upload na nuvem do aplicativo do celular, você depois também tem de limpar para caso você seja hackeado, por exemplo, as informações não vazem.
Então, a polícia já tem muita materialidade. Eu até vi um amigo nosso aqui, né, o Maurício Ricardo, comentando que ele está achando um erro a Polícia Federal não fazer coletiva e tal, que ele não quer espetacularização, mas ele acha que a Polícia Federal deveria fazer coletiva. Eu acho que a Polícia Federal não fez coletiva ainda, para não acontecer como aconteceu na Lava Jato, com o PowerPoint do Dallagnol, que apareceu ali o Lula no meio, um monte de seta, e entre tantas falas que ele trouxe, ele citou: não me peçam provas, pois no crime de colarinho branco, uma das coisas que você menos vê é prova. Mas a gente tem convicção. O que a Polícia Federal está fazendo, e quem leu o relatório, eu li, inclusive eu fui a primeira pessoa na internet, eu acredito, a falar do Paulo Figueiredo, na sexta-feira já, no início da tarde, eu falei no meu vídeo que o Paulo Figueiredo aparecia no relatório, inclusive como contato enviado ali pelo Mauro Cid, para alguém do meio dele ali falar com o Paulo Figueiredo se precisasse. E no relatório tá bem escruchadozinho ali, escrutinadozinho ali, detalhado, não ficou nada de fora, tá conectado tudo, porque tem recibo. A gente não tá falando aqui de suposição, de documento apócrifo, Rovai, como aconteceu no caso de Lula, de documento rasurado, não. A gente tá falando de recibo de banco, que está no nome do pai do Mauro Cid. A gente está falando de conexão da rede Wi-Fi da loja que foi vendido. A gente está falando da fotografia do pai na frente do objeto, né, espelhado. Então, assim, isso, entre tantas outras coisas, vai ser ali o elemento que vai começar essa repelência dos apoiadores do Bolsonaro. É claro que para aqueles mais radicalizados, o afastamento vai ser mais tímido. Mas eu não sei se vocês viram ontem, por exemplo, que viralizou nas redes sociais que o antipetista Ciro Nogueira estava visitando a sede do PT, se não me engano, no Piauí. Eu não vou confirmar a fonte, mas eu recebi aqui no meu Instagram ontem de uma fonte que o Ciro Nogueira estava visitando a sede do Partido dos Trabalhadores. Olha só, né? Olha cara só, que bolsonarista Ciro Nogueira visita a sede do PT. Bolsonarista de ocasião, né? Olha, ele já foi aliado, ele se elegeu senador com apoio do Wellington Dias, né? Vamos dizer aí a verdade. Em 2018, disse que se Lula não fosse candidato, era uma vergonha, ia ser um golpe contra a democracia brasileira. Ele pediu voto para Haddad em 2018, a gente precisa lembrar também. O Dri, tem uma homenagem para o Carlito, é isso? Tem, peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eita, coisa boa. A homenagem aqui, peraí, calma. Carlito, nós também homenageamos aqui os convidados. Mas desse caso a gente contou com um colaborador muito especial. Vamos lá. 2 Carlitos na tela agora. Ah, quem você acha que fez? Eu estou vendo aqui no canto, mas mesmo assim, eu já sabia que seria o João Pedro. O nosso desenhista aí. Muito obrigado, João Pedro. Cadê ele? Está por aí para mandar um abraço para ele aqui também? Ele deve estar aqui no chat. Ele está muito feliz. Obrigado. Ele tem ganhado muitos seguidores, muitos fãs, né? Aí ele está dizendo aqui para mim, ó. Você, meu amigo Carlito Neto, quero dizer, estou muito feliz desde a noite de sexta-feira, porque a Nina Turner, que é ex-senadora, uma figura muito importante dos Estados Unidos, falou comigo e compartilhou o desenho digital que eu fiz em homenagem a ela. E agora ela está me seguindo no Twitter. Só felicidade. Estou ficando cada vez mais importante e conhecido internacionalmente. Eu tenho muito orgulho do meu trabalho incrível de arte e também das minhas lutas. Nosso amigo João Pedro, nosso baiano. Eu queria fazer uma observação agradecendo aqui ao João Pedro, né? Que ele me deixou bonito. Muito obrigado, João Pedro. Rapaz, bonito. Ele te emagreceu, ele afinou o rosto. Rapaz, só falta ele fazer agora um desenho desse do nosso amigo Ricardo Berzolini, né, Dri? Será que ele vai deixar o Berzolini bonito também, assim? Sobe na canoa, Ricardo Berzolini. Aí, ó. Tudo bem, Ricardo? No meu caso, nem precisa, né? Aí sim, né? Autoestima é um negócio muito importante. E aí, Berzolini, tudo bem? Tudo bem, Renato, Dri, Carlito. Prazer estar com vocês aqui. Tudo ótimo. O Ricardo, colocar aqui você um pouco junto com o Carlito, né? Ele estava falando
sobre as questões da política. Eu queria te perguntar o que você achou da declaração do Haddad? Muita gente em Brasília falando que foi desastrosa. Você acha que estão superestimando essa declaração também? Ou é um jeito do Centrão forçar para ganhar mais um carguinho ou ver as coisas resolver rapidamente ali? Esse jogo é assim o tempo todo. Eu não sei se ele falou de propósito para tentar, digamos, criar um contraponto ou se foi, de fato, um comentário que acabou se tornando um problema político. Nada que não se supere rapidamente com boas conversas. Mas eu sinto que o nosso governo tem um problema de comunicação grave, Renato, que é não ter uma interlocução mais, digamos, sistemática com a população sobre quais são os reais grandes problemas do país. Eu acho que o Haddad tem que falar claramente para o povo brasileiro, e, obviamente, falando para o povo, fala para o parlamento, fala para os trabalhadores, fala para os empresários, que se não aprovar algumas medidas tributárias, não tem equilíbrio orçamentário. Não adianta ficar exigindo do governo Lula, do Haddad, uma boa estratégia fiscal se o parlamento não dá os instrumentos. Então, a questão dos fundos offshore, a tributação dos fundos offshore, a tributação de algumas questões importantes, como o fim da distribuição de juros sobre capital próprio, são essenciais para fechar o orçamento de 24. Isso precisa ser dito ao povo brasileiro. Não pode ficar um debate com o parlamento ou só com os analistas da imprensa. É preciso dizer claramente. É a mesma questão dessa discussão sobre o papel das Forças Armadas. Se o Lula não disser para o povo qual é o papel das Forças Armadas nos países desenvolvidos e como que elas se subordinam ao poder civil, de uma maneira tranquila, não é para brigar com ninguém, não, é para dizer claramente, a nossa linha política é essa. Por isso que eu acho que o Haddad, se ele quis mandar um recado, não pode ficar só no recado. Vai ter que tomar outras providências para dizer ao povo brasileiro. Talvez o Haddad precise convocar uma rede de rádio e televisão para falar em 5 minutos que o equilíbrio fiscal não depende dele, depende da aprovação de regras tributárias que são necessárias para arrecadar mais impostos. Muito bem. Carlito, antes de você se despedir aqui, dê sua mensagem final aqui. Se tiver alguma pergunta a fazer para o Berzoini, fica à vontade, meu amigo. Eu só queria complementar o que o Berzoini falou, porque do jeito que o Lira encarou isso, parece que não deve existir diálogo entre os poderes, né? A gente precisa lembrar que o Haddad representa o poder executivo. O corpo de ministros do presidente da República representa o poder executivo. Ele está lembrando lá pro Lira que o poder executivo e o legislativo eles precisam dialogar e que não existe uma bolha separada entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o poder executivo. É o legislativo, que inclui as duas casas, né? O nosso modelo legislativo é bicameral, e o poder executivo. Não pode, por exemplo, o projeto está alinhado com o Senado, o Pacheco está disposto a dialogar, inclusive disposto a apresentar propostas, ideias, e o Lira ficar só pressionando, sabendo o cenário que a gente tem hoje dentro do Congresso Nacional, que ainda não é um cenário tão favorável na Câmara dos Deputados em específico. Eu acho que ele inventou uma polêmica, né, na verdade, porque quando eu vi essa matéria ontem, eu fui ler o que estava escrito, eu falei, eu vou assistir, porque talvez lendo não tenha a entonação, talvez, de como Haddad falou isso. Talvez ele tenha falado em um tom muito rude, talvez ele tenha sido grosseiro. Eu já li, agora eu vou ouvir e ver ele falando. Eu não vi nada demais, sinceramente. Não... É uma conversa normal. Ele trazendo claramente que o poder legislativo, a Câmara dos Deputados, tem muito poder, mas esse poder não pode ser utilizado ali, por exemplo, para ameaçar o Senado Federal ou para ameaçar o Poder Executivo. Por quê? Porque os poderes se complementam, os poderes não se superam. E por que ele lembrou isso? Para lembrar, para quem talvez tenha esquecido, que o Brasil é uma república, é uma coisa pública, que não pertence ao Lira, que não pertence à base ainda que existe radicalizada dentro do Congresso Nacional, ligada ao Bolsonaro. O recado para mim foi esse. Eu acho que eles criaram ali uma
uma crise onde não existe, na verdade, né? Queria agradecer o convite mais uma vez, Dri Rovai, agradecer também aqui o pessoal que acompanha a gente sempre aqui na Revista Fórum. Lembrar que a gente tem um projeto aí do canal da Folha Democrata, temos o nosso site lá, né, com algumas apurações exclusivas. Quem quiser acompanhar lá também, até convido o Bezuini para acompanhar lá também. Já fica o convite para ir lá fazer uma participação com a gente. E quem for membro do canal Historiador, Dri Rovai, só lembrando, está disponível lá também o curso Descomplicando a Política, onde a gente explica um pouquinho de algumas coisas que a gente falou, inclusive aqui hoje, entre essas coisas, a própria tripartição dos poderes que a gente acabou falando aqui no final. Grande abraço para vocês, até o nosso próximo Carlito, quando eu for a Aracaju, quero ver esse quadro do João Pedro na tua sala, viu, velho? Vou mandar fazer o quadro essa semana. Vou mandar fazer. Até mais, tchau. Obrigada, tchau.